E aí, pessoal, bem-vindos ao The Explainer. Hoje, a gente mergulha no documentário Seremos História. E no fundo, a grande questão que o Leonardo DiCaprio levanta é uma só. Será que a gente consegue encarar a crise climática de frente antes que seja tarde demais? Bom, vamos descobrir juntos. Para entender a pira do DiCaprio com esse assunto, a gente tem que voltar para a infância dele, para essa pintura aí. Para ele, não é só uma obra de arte bonita. É, na verdade, uma baita metáfora da nossa própria história e, talvez, do que o futuro nos reserva. Pensa nesse quadro como uma história em quadrinhos, contada em 3 partes. A primeira é o paraíso, tudo lindo. A última é o inferno, um lugar totalmente destruído. Mas a parada fica sinistra mesmo no painel do meio. Ele mostra um mundo de excesso, de gente demais. Um mundo que, se você olhar bem, se parece e muito com o nosso hoje. A grande pergunta é: será que a gente já está vivendo nele? Então, para achar a resposta, o DiCaprio, que é mensageiro da paz da ONU, não ficou só no discurso. Ele foi lá, botou o pé na estrada, para ver com os próprios olhos qual é o tamanho real do estrago. E aqui está o X da questão, né? Toda a nossa vida moderna, a energia que acende a luz da sua casa, que move a economia do mundo, tudo isso roda à base de uma única coisa: combustíveis fósseis. É essa dependência que está no centro de todo o problema. E o negócio é que o combustível fácil de achar está acabando. Então a gente está partindo para métodos cada vez mais, digamos, malucos e destrutivos. A gente literalmente explode o topo de montanhas para pegar carvão, mas o exemplo que talvez seja o mais chocante de todos são as areias betuminosas lá do Canadá. Imagina só. Uma área de floresta gigantesca do tamanho de um país que foi completamente aniquilada. O resultado? Uma paisagem que parece saída de um filme de terror. E de lá, eles tiram 350 mil barris de petróleo por dia. E aí, o efeito dominó é assustador. A ciência prevê que até 2040 o Polo Norte não vai ter mais gelo durante o verão. Vai ser só água. Pensa no Ártico como o grande ar-condicionado do planeta. O que acontece quando o ar-condicionado pifa? O sistema inteiro começa a dar pane. Gente, isso não é papo de futuro, não. Já está rolando. Na Groenlândia, o tanto de gelo que derreteu só nos últimos 5 anos é tão absurdo que a mudança é visível do espaço. E essa água toda tem que ir para algum lugar. E adivinha onde ela está indo? Exato, para os oceanos. O que leva a gente para o centro do conflito. A ciência está aí, os dados são claros, os alertas são urgentes. Então, por que a coisa não anda? Por que a ação é tão lenta? A resposta está numa verdadeira guerra de narrativas. Saca só o cenário. De um lado, você tem 97% dos cientistas do clima do mundo inteiro concordando: sim, a atividade humana está aquecendo o planeta. Do outro lado, você tem uma máquina de desinformação com grana quase infinita, bancada por quem lucra com combustíveis fósseis. E o objetivo deles é um só: plantar a sementinha da dúvida na sua cabeça. E essa galera não joga limbo, não. O Dr. Michael Mann, o cara por trás daquele famoso gráfico do taco de hóquei que mostra o aumento repentino da temperatura, nossa, ele foi xingado, difamado, recebeu até ameaça de morte. E como ele mesmo fala, o objetivo deles não é ganhar a discussão. É só criar confusão e dividir as pessoas. E essa estratégia de confundir para dividir funciona que é uma beleza, sabe por quê? Porque ela trava a política. Pensa bem. O político que comanda o comitê que deveria criar leis para proteger o meio ambiente, ele mesmo é um dos que diz que o problema não existe. Junta isso com a maior indústria do mundo gastando rios de dinheiro para que nada mude, o resultado é esse: inércia total. Beleza, o problema é gigante, a gente já entendeu, mas e as saídas? Existem. Sim, felizmente existem. E tem gente pensando nisso em todas as escalas, do que a gente faz no dia a dia até as grandes políticas mundiais. Mas antes de falar em solução, dá uma olhada nesse gráfico aqui. Ele escancara o porquê de ser tão difícil todo mundo entrar num acordo. A diferença de consumo de energia entre os países é um abismo. É muito desigual. Fica difícil para as nações ricas pedirem sacrifícios para os países em desenvolvimento, né? E essa citação aqui da indiana Sunita Narayan mata pau. Ela basicamente está dizendo: peraí, vocês ficaram ricos poluindo o planeta inteiro. Agora que é a nossa vez de crescer com 300 milhões de pessoas sem luz em casa, vocês querem dizer como a gente deve fazer?
É a hipocrisia no centro do debate. Então, como é que a gente sai dessa sinuca de bico? Uma das ideias mais fortes na mesa é o tal do imposto sobre o carbono. A lógica é bem simples, na verdade. Se poluir passa a custar caro, o próprio mercado, as pessoas e as empresas vão correr atrás do que é mais barato e mais limpo. É basicamente usar a lógica do capitalismo a nosso favor. E a mudança também pode começar numa coisa muito mais próxima da gente. O nosso prato. Parece loucura, né? Mas uma das coisas que mais gera a emissão de gases de efeito estufa é a produção de comida. E olha só a carne bovina, disparada na frente. Só de trocar um bife por frango, o impacto na sua pegada de carbono pessoal já despenca. É impressionante. Tá, e pensando em escala global. O Elon Musk fez uma conta que parece até piada de tão simples. Para a gente conseguir abastecer o mundo inteiro com energia sustentável, de quantas daquelas gigafábricas dele a gente precisaria? Chuta aí. 100. Só isso. 100. Um problema que parecia ser do tamanho do universo, de repente cabe num número que a gente consegue entender. Isso tudo leva a gente para o momento da verdade. A gente tem as soluções, a gente tem a tecnologia. A grande pergunta agora é: nós temos a coragem política e a união global para fazer isso acontecer a tempo? O Acordo de Paris foi um baita respiro de esperança, né? A primeira vez na história que 195 países se sentaram e falaram: ok, vamos juntos nessa. Foi um passo histórico, sem dúvida. Só que tem um porém. O acordo é mais na base da boa vontade, não tem uma punição de verdade para quem não cumpre as metas. Então é um começo, mas está longe de ser a linha de chegada. No final das contas, o discurso do DiCaprio na ONU resumiu tudo de um jeito bem direto e reto. Ele olhou na cara dos líderes mundiais e mandou a real. O mundo todo está olhando para vocês. As próximas gerações ou vão lembrar de vocês como heróis ou como os grandes vilões da história. Vocês são a nossa última esperança. E com isso, a gente volta lá para o começo, para a pintura do Bosch. E fica bem claro que do Jardim do Éden a gente já saiu faz tempo. Nós estamos exatamente ali, no painel do meio, na bagunça, no excesso, na cena que vem logo antes da catástrofe. O terceiro painel, o do inferno, esse a gente ainda não pintou. E a pergunta que o documentário deixa no ar para cada um de nós é: a gente ainda consegue mudar o final dessa história a tempo?